Bom dia, Rafael. Eu tinha te prometido estar te mandando aí um conteúdo para falar sobre a história bíblica, a história pós-bíblica, né? Ou seja, a história que ocorre após o encerramento da Bíblia. Isso é uma temática que, assim, Deus colocou na minha cabeça há um bom tempo, né? E foi uma batalha muito grande para chegar às minhas conclusões. Busquei muita informação, cruzei muito dado, muito incomodado com essa questão do conflito judeus com cristãos, né? Ou seja, incomodado em entender como que é isso, como é que isso nasceu, né? Bom, eu fiz minhas conclusões, gravei aí mais de 2 horas já, de 2 horas e meia de vídeos, snippets, né? Os videozinhos de 6 minutos, 7 minutos no máximo 7 minutos cada vídeo, tentando estruturar toda uma base de conhecimento para poder chegar a isso. Mas, né, como é muito conteúdo, eu falei, bom, ok, então tá na hora de eu fazer o sumário, né? Ou seja, é como se fosse a ementa, o sumário do que essa construção vai trazer. Então, basicamente o que eu estou tentando trazer é uma estrutura de conhecimento, uma base de conhecimento que primeiro solidifica o que é o Antigo Testamento, né? Ou seja, as fontes, né, da Bíblia, Antigo Testamento, né, como o que a gente tem e o que tem de história lá. Chama atenção para alguns pontos que são absolutamente descartados, digamos assim, na igreja cristã, né? A igreja cristã simplesmente fecha os olhos para certas passagens, e nessa construção eu estou chamando a atenção para esses pontos que dão uma construção de história que é uma história sobrenatural. Ou seja, tem muita coisa sobrenatural na história bíblica e que a gente fecha os olhos. A verdade é essa, a igreja cristã fecha os olhos. Parece que o único sobrenatural que a igreja acredita é na concepção virginal de Cristo, né, em Maria, e da ressurreição. Pronto. Só os milagres do Evangelho ali, só os milagres a gente só acredita nos milagres após a vinda de Cristo. Antes disso não tem milagre. Não tem milagre nenhum antes da vinda de Cristo. Mas não, o Antigo Testamento está cheio de milagres lá. Então, eu tento trazer alguns pontos que desta parte sobrenatural nos mostram um contexto de conflito, né? O contexto da rebeldia nos céus e na terra contra Deus, que é a origem da construção que leva à morte e ressurreição de Jesus como instrumento, como passo-chave crucial para a redenção humana, né? Ou seja, dá contexto, né? Na verdade, o Antigo Testamento dá contexto para isso. Isso é o ápice, né? O ápice, mas como é que você entende o ápice? Você vendo a construção, né? O ápice é o cume, né? O topo. Mas para entender o topo, você tem que ver a construção que levou a isso. Então, o Antigo Testamento, eu acho que você tem que ler o Antigo Testamento com essa perspectiva. Por que é que a morte e ressurreição de Jesus Cristo tinha que existir? E como qual é o contexto que ela é apresentada como salvação da humanidade, né? Como o ápice da salvação da humanidade. Bom, então, tem mais de 2 horas de videozinhos tentando trazer conteúdos que eu acredito são importantes para quem quer conhecer com profundidade essa história. Então, e vou passar na sequência isso. E aí,
depois de toda essa construção, chega no período do Evangelho, chega no período de Atos dos Apóstolos, e aí a gente está lá, Atos dos Apóstolos encerrando em 62 depois de Cristo, e aí eu tento explorar ali a sequência de fatos que ocorre após o encerramento de Atos dos Apóstolos, para tentar identificar quando a igreja cristã descolada do judaísmo nasceu, certo? Bom, eu vou dar minha interpretação final para facilitar, ou seja, que é o fim da história, e aí, né, você vai de trás para frente vendo. Na verdade, a minha conclusão é que a igreja cristã nasce em 135 depois de Cristo. Tá? Então, no ano 135 depois de Cristo, eu diria que é o marco de nascimento, para mim, é o marco de nascimento da igreja cristã. Por que eu digo isso? Porque a igreja cristã, ela nasce sem o judaísmo, certo? Ela nasce fora do judaísmo. E 135 depois de Cristo é o momento onde o judaísmo é expulso do Império Romano, certo? O que aconteceu em 135? Revolta de Bar Kokhba, os judeus, né? Judeus instalam um governozinho na Judéia contrário a Roma, né? E as tropas romanas vêm, invadem e destroem Jerusalém. Então, um marco, para mim, da criação da igreja cristã é a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém e o expulsar dos judeus do Império Romano. Os judeus são expulsos, tem que sair do Império Romano, e aí sim, a partir daí a história se constrói porque tinha uma semente gerada lá. Então, o cristianismo nasce dentro do Império Romano.